Hello everyone! Let's talk a little bit about the simple present and its negative and interrogative forms. Vamos conversar um pouco sobre as formas negativa e interrogativa do simple present. A gente já viu em vídeos anteriores que simple present é o tempo verbal que a gente utiliza para falar sobre fatos, ações cotidianas, rotina, hábito. Falar sobre as nossas opiniões, não é verdade? E agora a gente vai verificar qual é a estrutura que a gente utiliza quando nós precisamos fazer perguntas no presente e quando a gente quer negar fatos, quando a gente quer negar alguma rotina, quando a gente quer expressar opiniões negativas. Let's start? Para a gente poder começar os nossos estudos, a gente precisa compreender o uso e o significado dessas duas palavrinhas que estão em destaque, o do e o does. O do, galerinha, é um verbo, ok? Normalmente ele significa fazer. Porém, hoje a gente vai ver um uso muito diferente para esse verbo do, para essa palavrinha do. Aqui, nessa aula, a gente vai ver que o do não vai ter o significado de fazer. Ele vai significar simplesmente que esta frase que a gente está construindo é uma pergunta no presente, ok? Tanto ele, o do, quanto o does são o que a gente chama de verbos auxiliares. Ou seja, eles servem para nos ajudar a fazer alguma coisa. É isso que é um verbo auxiliar, tá bom? Nesse caso, o do e o does são verbos auxiliares que nos ajudam a construir perguntas. Eles servem para expressar que a frase que a gente está falando ou está lendo é uma pergunta no presente. Ok? Quando a gente vai entender essa frase que a gente está lendo, ou a pessoa com a qual a gente está conversando vai interpretar a pergunta que a gente está fazendo para ela, ela não coloca sentido nem no do e nem no does, porque a única função do do e do does na frase é dizer pra gente que aquilo é uma pergunta no presente, tá? Take a look at the examples. Observem o primeiro exemplo para que isso faça mais sentido. Ó, aqui a gente tem uma família assistindo TV, não é? Vou fazer duas perguntas sobre essa imagem. Do you watch TV every day? Olha a segunda pergunta. Does your mother watch TV every day? Observem que nas duas frases que eu exemplifiquei, a gente tem o do e o does no início da frase. O do e o does, quando são utilizados em perguntas no presente, galerinha, sempre aparecem antes do sujeito, antes da pessoa sobre quem a gente está falando, ok? Teacher, e depois da pessoa sobre quem a gente está falando, que expressão é essa que está de vermelho? É o verbo que indica a ação que essa pessoa faz. Olha a primeira pergunta. Do you watch TV every day? Você assiste TV todos os dias? Agora olha a segunda pergunta. Does your mother watch TV every day? A sua mãe assiste TV todo dia? Estão vendo só? O do e o does só estão aqui para mostrar pra gente que essas frases são perguntas no presente. Eles nem têm significado. A função deles é aparecer aí, olha, antes da pessoa de quem a gente está falando, para construir a pergunta corretamente. E teacher, qual é a diferença entre o do e o does? Quando eu vou usar um e quando eu vou usar o outro? Olha só que interessante. O do a gente usa quando você vai construir perguntas que querem saber sobre você ou vocês, que é you, como foi o primeiro exemplo que eu dei. We, que é nós. I, que sou eu. They, que é eles ou elas, no plural.
Agora o does, a gente vai utilizar todas as vezes que a pergunta for construída sobre he, she ou it, ele ou ela. Viram a diferença? O primeiro exemplo que eu coloquei está perguntando sobre você e o segundo sobre a sua mãe, sobre ela. Por isso que eu utilizei o does. Let's check other examples. Vamos ver outros exemplos. Olha a school, as crianças estão indo para a school, né? Do the kids go to school by bus? As crianças vão para a escola de ônibus? Essa pergunta é sobre as crianças, sobre elas. Por isso que aqui a gente começou essa pergunta com o do. Olhem só. E depois do sujeito, vem o verbo que indica o que a gente quer saber sobre essas crianças, que é o go, se elas vão para a escola de ônibus. Agora olha outra pergunta. Does Julia go to school by bike? E a Júlia? A Júlia vai para a escola de bicicleta? Nessa segunda pergunta eu não usei o do, não, olha. Eu usei o does, porque a pergunta é sobre a Júlia. Se a pergunta é sobre uma terceira pessoa, he, she ou it, eu não posso construir essa pergunta com o do. Eu vou construir com o does, ok? Another example. Olha as crianças escovando os dentes. Do you brush your teeth after every meal? Você escova os seus dentes depois de toda a refeição? Ah, agora eu vou pegar no pulão. Quem não escova? Usamos o do. A pergunta foi para você, sobre você. Agora olha a próxima. Does Joey brush his teeth after every meal? E o Joey? O Joey escova os dentes dele depois de toda a refeição? Essa pergunta foi feita sobre o Joey, por isso que ela foi construída com o does, ok? E a última, the last example. Do you like chocolate? Você gosta de chocolate? Usamos o do porque a pergunta foi sobre você, para você. Já a segunda, does your brother like chocolate? O seu irmão, ele gosta de chocolate? Essa pergunta foi feita sobre outra pessoa, sobre uma terceira pessoa. He, she ou it. Logo, nós não utilizamos o do, a gente usou o does. Por quê? Foi uma pergunta sobre ele ou ela. Última coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Vocês se lembram quando nós estávamos estudando sobre as frases afirmativas e que nós aprendemos que as frases que falam sobre ele ou ela, o verbo tem que terminar com S? Vocês observaram que nas frases que a gente construiu aqui, nenhuma delas tem o verbo terminando com S, pessoal? Olha o primeiro. Does Julia go to school? Eu não coloquei goes. A segunda, does Joey brush his teeth? Eu não coloquei brushes com S. E a terceira, does your brother like chocolate? Eu não coloquei likes, eu coloquei só o like. Vocês já pararam para pensar por que que aqui nas frases interrogativas a gente não colocou o S nos verbos cujas frases falam sobre ele ou ela? É porque a gente já usou o does. E o does, olha só, já está terminando com S. Então, nós não precisamos fazer isso duas vezes, ok? Viram como as perguntas no presente são muito simples, muito fáceis? Now, let's talk about the negative sentences. Vamos falar sobre as frases negativas? E aqui a gente também vai usar o do e o doesn't. Só que o do e o doesn't não estarão sozinhos. Sabe por quê? Eles estarão acompanhados da expressão not. Do not, does not. O not, como vocês já sabem, significa não dentro de frase. E unindo o do com o not, a gente tem a expressão curta don't. O does, quando a gente usa junto com o not, nós temos a expressão curta doesn't. E teacher, o que o don't e o doesn't significam? Eles significam simplesmente não, pessoal, tá? Observe.
eles são a união desses verbos auxiliares que a gente viu com not, que significa não. Do not, que é o don't, a gente vai usar da mesma forma que a gente usa o do. Quando você quiser falar uma frase negativa sobre você ou vocês, que é you, nós, we, I, que sou eu, they, que é eles ou elas. E o does not ou doesn't, a gente vai usar como não para frases negativas que falam sobre ele ou ela. He, she, it. Observe. A família tá aqui assistindo televisão, olha. Tá nada? I don't watch movies every day. Eu não assisto filmes todos os dias. My mother doesn't watch movies every day. A minha mãe não assiste filmes todos os dias. Vocês conseguiram perceber que aqui na frase negativa a gente teve uma mudança de lugar? Nas perguntas o do you doesn't ficam no início. E nas frases negativas? O don't e o doesn't ficam coladinhos com o verbo que expressa a ação. Ok? De novo as crianças na escola, ó. The kids don't go to school by bus. As crianças não vão para a escola de ônibus. Julia doesn't go to school by bike. A Julia não vai para a escola de bicicleta. Ó, aos pouquinhos. I don't brush my teeth after every meal. Eu não escovo os meus dentes depois de cada refeição. Joey doesn't brush his teeth after every meal. O Joey não escova os dentes dele depois de cada refeição. Olha que interessante, pessoal. O don't e o doesn't sempre aparecem coladinhos do verbo que expressa a ação. Por último, they don't like chocolate. Eles não gostam de chocolate. My brother doesn't like chocolate. O meu irmão não gosta de chocolate. Vocês conseguiram perceber que aqui nas frases negativas a gente tem a mesma diferença do uso entre o don't e o doesn't que nós temos nas perguntas? Olha só. O doesn't só vai aparecer quando a nossa frase estiver falando sobre he, she, it, ele ou ela, ok? We are going to practice about this. Nós vamos praticar sobre isso. See you guys. Bye bye.